E aí, bora continuar o nosso bate-papo sobre família? Então, pessoal, voltando aí para o nosso bate-papo com a nossa amiga, pedagoga, psicóloga Fabiana Fadu. Nos últimos vídeos a gente conversou um pouquinho sobre estrutura familiar, sobre os papéis familiares e hoje a gente vai entrar um pouquinho nos bastidores dos papéis familiares e conhecer um pouco sobre como que esses papéis familiares se constroem, como é que eles se transformam ao longo do tempo. Bora aí voltar para a nossa conversa? E aí, um último aspecto que a gente tem que pensar, né, para entender essa complexidade que é a família, é como as pessoas vão se relacionar. Já falamos que existem várias formas, né, dessas pessoas combinarem. Essas pessoas podem funcionar das diversas maneiras, mas como elas se relacionam? E aí, é muito legal a gente tentar entender isso, porque toda a família, ela não é um espaço essencialmente da harmonia. A família tem uma dimensão do conflito também. E essa dimensão conflitiva da família, ela tem a ver com o quê? Com a diferença. A gente não falou que tem homem, mulher, criança, idoso, né? Essa diferença de geração e de gênero, ela traz naturalmente um conflito. Pensa aí, gente, é possível, né? Quando você tá lá, pensa na sua família, a sua avó tem uma visão de mundo completamente diferente da sua. Aí vocês estão lá vendo televisão. Sua avó faz um comentário, você fala, vó de Deus. Que isso? Isso não usa mais não. Mas no raciocínio dela é diferente, porque ela vem de uma outra lógica de pensamento. Você já foi tendo contato com outra cultura, com outros elementos, que isso foi alterando. E aí, como que a gente vai, então, se relacionar em família? Como que a gente comunica dentro da família? Isso é um elemento muito importante. Porque a diferença ela precisa ser comunicada, porque senão o outro não entende. Porque para ele a referência é ele. Até para minha relação social, né? Eu Exato. comentei sobre a sua fala no último vídeo, né? Como é que a família é esse primeiro ambiente em que as pessoas recebem ali reconhecimento, recebem o respeito e tudo mais, e convive com as diferenças também. Você aprendendo a conviver com a diferença dali, você parte para a sociedade para lidar com a diferença fora. Exatamente. A família é esse grande celeiro, né, de construção de valores, Exato. de normas, das regras. Então, lidar com essa diferença que a gente chama no ambiente intrafamiliar, isso gera habilidades para o cara circular em sociedade, conseguir lidar com essas diferenças em outros espaços também. E aí, se a gente está pensando do ponto de vista das relações familiares, como a gente vai comunicar, como a gente vai expressar os nossos afetos, como eu disse, né? Se a gente fica muito vinculado a um papel masculino que não pode expressar afetividade, como é que ele vai relacionar com a criança, com a esposa, né? Se a forma como eu expresso a minha emoção é de uma forma violenta, é uma agressão verbal, é uma agressão física, porque diante do conflito, ele tem que ser resolvido. Só que tem várias formas de se resolver um conflito dentro da família. Ou de uma forma não violenta, e aí mediando essa diferença, por meio do respeito, do diálogo, das trocas, né? Desses compartilhamentos, ou você acaba fazendo uma mediação desses conflitos de uma forma mais violenta. E aí a gente cai para aquele campo de que muitas vezes as formas educativas, elas eram extremamente coercitivas e violentas com as crianças. Então, é uma forma de educar eu colocar essa criança de castigo ajoelhada no milho. Isso aí é uma prática antiga, que se você conversar aí com o pessoal mais velho, vai falar. Eram práticas pedagógicas na escola, a palmatória. Hoje a gente entende que você pode educar uma criança sem usar da violência. Aí você vai falar pra assim, poxa, mas quando eu era criança eu apanhei, tô aqui ótimo, não aconteceu nada comigo. Não aconteceu nada comigo. Isso é muito perigoso, gente. Você acha que não aconteceu nada com você. Você virou um adulto que você funciona. Mas certamente, se você, né, no seu desenvolvimento natural aí de vida, quando você estava testando os limites, testando as regras familiares, porque é importante o conflito também. Porque é só nessa hora que a gente também vai testando uma regra que a gente muda. Faz uma transformação, porque senão a família era a mesma de sempre, como sempre foi.
E aí, uma geração tensionando a outra, ela também possibilita essa mudança. E isso é o que traz a riqueza dessas transformações todas que a gente está dizendo aqui. Só que elas não precisam ser mediadas de forma violenta. Exatamente. E nem de forma negligente. Principalmente o pessoal que discute, né? Eu cuidando do meu filho agora, estudado algumas coisas, né, sobre, encontrei o lance lá da disciplina positiva e tal, falei, gente, isso aí vai ser permissividade, o menino vai crescer todo mimado e tudo mais. Só que o que eu tenho visto é isso, a última coisa que os pais estão sendo ali é permissivo, né? O menino não está crescendo para ser uma pessoa que vai desrespeitar socialmente, pelo contrário, ele aprende o respeito até quando o pai e a mãe têm coragem de chegar e pedir desculpa quando erra com ele, né, ou quando se estressou demais, enfim, tem outras possibilidades de se criar e de se educar crianças, né? Exatamente, porque aí é esse elemento da transmissão de normas, regras e valores. Porque as crianças, elas precisam entender que a vida tem limites. Porque se esse limite não é colocado dentro da família, esse limite vai ser experimentado fora da família. Exato. E aí, às vezes, essa equação fica muito complicada. E aí, como a gente, quando está conversando família, usa a nossa família como referência, a gente cai nessa. Ah, mas quando eu era criança, eu apanhava de vara de marmelo, e isso não me fez mal. Eu sou um adulto que respeita a norma, respeita a regra. Mas se eu te contar, tem uma outra forma. Você poderia estar respeitando as normas, as regras, sendo um cara bacana na sociedade, sem você ter apanhado. Exatamente. A questão é como é que a gente também vai experimentando essas novas formas. E entendendo que uma família que vai usar dessas estratégias de mediação de conflito de forma violenta, às vezes ela faz isso não porque ela é violenta. Às vezes ela está num contexto que a torna violenta. Então nós temos que entender que nenhuma família é uma ilha isolada. Ela está sempre conectada em algum contexto. Exato. Tanto um contexto político, um contexto econômico e um contexto social e cultural. Não, porque senão fica muito pesado só para a família ter que lidar Exato. Com toda essa responsabilidade. Ninguém fica inventando as regras ali do nada. Essas Exato. Coisas a gente aprende socialmente. Né? Aprende, e às vezes assim, essas dificuldades, gente, não é fácil você ser um adulto referência, né? Que porque, como eu disse, a família é uma virtualidade, né? Você não pega em todo mundo, são os membros. Mas aquele membro que tem a maior sobrecarga é aquele que tem que ser o adulto de referência, é ele que faz a ponte. Tanto na transmissão das normas, a ponte de mediar a relação desses membros, que a gente chama de mais vulneráveis na família, que eles não são independentes ainda, com as outras instituições, né? Alguém tem uma criança pequena, alguém tem que alimentá-la. Um idoso frágil dependente, que ele não tem mais um controle, né? Às vezes já está com o estado avançado de doença, enfim. Alguém tem que cuidar dele. Quem é que vai cuidar? Como que esse cuidado é feito? E às vezes essa dinâmica familiar, ela gera estresse. Só que, gente, tem formas de lidar com isso. E para aquelas famílias que porventura não estão conseguindo lidar com isso, a gente precisa apoiá-las. E apoiar não é no sentido de que elas são incapazes, mas é entender que essas dificuldades que elas vivenciam têm a ver com toda uma estrutura que elas estão envolvidas. E aí que muitas vezes ela não está ali, ela tem poucos acessos, ela tem limitações econômicas, tem limitações afetivas, tudo isso combinado e misturado, né, na potência de vida que é uma família, né, porque é furdunço o tempo todo, pode gerar alguma situação de desproteção. E que muitas vezes a gente tem que, enquanto Estado, assumir uma parcela de função que seria esperada da família. Só que nunca, gente, a substituição da família é o melhor. Ela complementa, ela auxilia, muitas vezes é necessária. Mas mais do que retirar, né, uma criança do convívio familiar, a gente precisa apoiar essas famílias para que elas deem conta, né, de funcionar do jeito que elas possam funcionar, com a estrutura que elas tiverem e se relacionarem de uma forma mais protetiva e que garantam direitos. Então, acho que aí a gente vai fechando bem, assim, esse apanhado para a gente pensar que tanto as estruturas familiares, como os papéis que a gente exerce e as formas que a gente se relaciona não são naturais,
elas foram mudando e que entender essas mudanças e respeitar essas mudanças é fundamental para a gente, né, para os profissionais que trabalham com famílias, que trabalham com contextos familiares, de fato promovam a proteção e a prevenção de situações mais graves com as famílias. Exatamente. Muda completamente a lógica aí de receber, de acolher, né? Não é aquela coisa de virar para a família ou para o menino e, essa família é desestruturada, por isso é assim, a mãe é assim, é desse jeito. Não é, cara. É o lugar exatamente de compreensão, né? O lugar do educador social nesse momento é o lugar de compreender toda essa trajetória, toda essa dinâmica. Isso é coisa, a gente falou de tanta coisa aqui que é de estudar e de pensar como é que isso funciona a todo momento para a gente saber como lidar com os jovens, tanto no contexto do acolhimento quanto em outros contextos, né, em que a gente tem lidado com os jovens. Gente, foi muito massa o nosso papo aqui, muito rico, né? A gente está dividindo em alguns vídeos aí para poder ajudar na compreensão, mas, cara, pensa todas essas dinâmicas juntamente, tá? A questão da relação, a questão dos papéis, a questão da estrutura, para que a gente possa compreender melhor. Tem alguma coisa que você queira trazer para a final aí para o pessoal, para os educadores, para a gente finalizar, Fadu? Olha, gente, uma coisa que é bacana para a gente pensar, né, até para ir absorvendo toda essa conversa que parece que é maluca, mas não, isso é da complexidade da vida. Que é bacana vocês terem em mente e pensarem, conversarem com um colega, conversarem entre vocês, qual é a concepção de família que eu tenho? O que eu acho que tem que ser uma família? O que eu acho que deve ser uma família? E qual é a família realmente possível na sociedade que a gente tem hoje? E que consequências tudo isso tem? Pensem aí, reflitam, vamos bater um papo, vamos problematizar isso. Gente, não deixe de interagir aí com a gente no formulário, tá? Coloque suas perguntas aí, vai interagindo com a gente e a gente vai conversando nos próximos vídeos aí sobre as dúvidas, perguntas, questões, as coisas que vocês colocarem lá, tá ok? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tamo junto!